Bom dia, boa tarde, boa noite. O assunto hoje, pessoal, que a gente vai tratar é desequilíbrio de ligação, tá? Um assunto importantíssimo aqui dentro da genômica. Eu já gravei uma videoaula que passei para vocês anteriormente com os conceitos básicos, né? E agora a gente vai complementar aqui com alguns conceitos mais aplicados, tá bom? Então, o que seria o desequilíbrio de ligação? É uma associação não aleatória de alelos entre os dois losses, tá? Se a associação fosse aleatória, a gente esperaria a mesma frequência de todos os haplótipos possíveis, pensando aqui já no exemplo marcador QTL, tá? Então, como essa associação pode ser não aleatória, nós podemos ter frequências maiores de determinados haplótipos, como a gente mostra aqui, né? O Mzão está com o Qzinho na maior parte das vezes, só tem aqui um Mzão Qzão. E aqui o Mzinho está com Qzão na maior parte das vezes, e só temos aqui um Mzinho Qzinho, tá bom? Resumindo então essas informações aqui nessa tabelinha aqui abaixo, né? Então a gente tem a frequência do Mzão Qzão, né? Ele aparece aqui, ó, uma única vez. Se a gente contar aqui, a gente tem 20 haplótipos em 20, então dá a frequência de 0,5, tá? Mzão Qzinho, veja aqui que ele aparece na maior parte das vezes, né? 9 vezes em 20 dá 0,45. Mzinho Qzão aparece também aqui a maior parte das vezes, 9 em 20, que dá a frequência de 0,45. E Mzinho Qzinho, né, ele só aparece aqui uma única vez, né, 1 em 20, que dá a frequência de 0,05, tá? Se a gente pegar as frequências dos alelos individualmente para QTL, Qzão e Qzinho, para o marcador Mzão e Mzinho, a frequência vai ser 0,5. Então, se a gente pegar aqui o Mzão, né, então a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então ele aparece 10 vezes, né, em 20, tá? Então 10 por 20 dá a frequência 0,5 e da mesma forma de Qzinho, de Mzão e de Mzinho, tá? Então, se a gente for calcular aquele desequilíbrio clássico lá que eu mostrei na aula anterior, né, que aqui está representado por D maiúsculo, lá a gente representava ele por D minúsculo, né, que ele é igual à frequência de Mzão Qzão vezes Mzinho Qzinho menos Mzão Qzinho vezes Mzinho Qzão, tá? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, de falar que a frequência do haplótipo menos a frequência dos alelos individualmente. Se vocês usarem essa fórmula ou essa fórmula, vocês vão chegar nesse mesmo valor aqui de menos 0,2, tá? Então, se a gente vamos botar os valores aqui para vocês entenderem melhor, né? Mzão Qzão 0,05, Mzinho Qzinho aqui, ó, 0,05 menos Mzão Qzinho 0,45 e Mzinho Qzinho, né, tá aqui, ó, Mzinho Qzão, desculpa, esse com esse 0,45. Se vocês fizeram os cálculos, vão chegar nisso aqui, tá? Aqui também a gente pode pegar da mesma forma, né, a gente pode pegar a frequência do haplótipo, Mzão Qzão 0,05 menos a frequência dos alelos individualmente, Mzão, que vale 0,5, e Qzão, que vale 0,5. Então, dá 0,25 menos 0,05, que vai dar esse menos 2 aqui, tá? Então, aqui é uma forma da gente calcular esse desequilíbrio, mas isso aqui tem vários problemas, a gente vai ver na última parte, né? Eu inverti aqui, primeiro a gente vai discutir a importância, o que gera desequilíbrio de ligação, depois eu vou mostrar as fórmulas de cálculo. Mas ele não varia de 0 a 1, ele tem problemas em pequenas populações, ele não é comparável quando a gente fala de diferentes regiões do genoma e diferentes espécies ou grupos genéticos, né? Então isso aqui seria o que a gente chama desse DIJ aqui, ó, frequência observada do haplótipo, né? E aqui, ó, P, I e QI são as frequências dos alelos I e alelos J, tá?
ele é usado para calcular os outros métodos de desequilíbrio de ligação, principalmente o que a gente vai falar aqui, que a gente vai tratar o D' e o R2. Tá? Então tentem juntar as informações passadas naquela videoaula anterior, onde a gente discute, mostra os processos de divisão celular, né? E essa estratégia aqui, e até chegar nas medidas que estão sendo mais utilizadas nos estudos de associação e outros estudos por aí. Então, os mecanismos que geram e quebram LD. Mecanismos que geram LD, né? Vamos pegar aqui, ó. É a migração, mutação, seleção. E para as nossas espécies de interesse comercial, interesse produtivo, o tamanho efetivo populacional, que está ligado à ideia de deriva genética, né, o inverso da endogamia, né? A principal causa, então, de desequilíbrio de ligação nesses rebanhos comerciais seria o tamanho efetivo da população. Mas a gente vai discutir cada um individualmente. Então, esses aqui são os mecanismos que geram LD. Tá? E o mecanismo que quebra LD seria a recombinação. Então, imagine que eu tenho linhas puras aqui, né? Como se fosse aqueles trabalhos de mapeamento de QTL, né? Que foram muito trabalhados aí há algumas décadas atrás. A gente cruzou aqui um suíno piau, né? Com a linha materna, que é um material genético comercial. Tá? Então a gente espera que marcadores e QTLs estejam fixados nessa linha, diferentes de marcadores e QTLs fixados na linha materna, já que essa aqui é uma espécie não selecionada, sob conservação, altamente adaptado, e aqui é um material genético selecionado. Quando a gente faz essa F1, a gente gera um grande LD, tá? Gera LD aqui. Só que ao longo das gerações, F2 tal, e outras gerações, esse LD vai sendo quebrado. Quanto maior a distância entre marcador e QTL, mais essa recombinação vai misturar esse genoma aqui e diminuir esse desequilíbrio de ligação ao longo das gerações. Tá? Esse slide anterior acho que eu já mostrei, né? Esse C aqui seria a frequência de recombinação. Então, se você, vamos pegar um exemplozinho aqui. Se eu tiver uma frequência de recombinação de 0,2 ou 20%, então os recombinantes, né, vão estar, a frequência dos haplótipos recombinantes vai ser 20%, então a metade para cada um desses aqui, né, 0,10, 0,10, tá? Sobra 80%, ou seja, 0,8 aqui para os parentais, então seria 0,4 e 0,4. Lógico que eu poderia usar essa estratégia aqui para calcular esse desequilíbrio e depois a partir desse D e J aqui, né, eu calcular lá o D' ou o R2 para a gente utilizar, tá? Então aqui os mecanismos que geram LD, né, vamos falar um pouquinho rapidamente de cada um deles. Então imagine aqui uma linha inbred, né? Duas linhas inbred puras aqui. Aqui não tem jeito da gente calcular desequilíbrio de ligação, né? Porque aquele só tem um haplótipo aqui só tem um haplótipo. Mas quando cruza, gera um LD grande, né? É aquele exemplozinho anterior, tá? E se eu for fazendo mais gerações aqui, esse LD vai tendendo a ser quebrado, tá? Então, quando a gente tem imigração, chega imagina eu tenho uma raça nativa aqui no Brasil de ovinos, e eu trago uma raça comercial lá da África do Sul, de algum lugar, e cruzo aqui, né? Então eu estou gerando um grande desequilíbrio de ligação, principalmente nessas gerações iniciais, dado essa mistura aqui, né? Desses materiais genéticos bem divergentes. A seleção, né, é uma força grande, capaz de gerar desequilíbrio de ligação, né? Principalmente por isso que a gente chama de efeito carona aqui, né? Vamos ver um exemplo aqui. Então imagine que a gente tem aqui uma mutação sob seleção natural, aqui está ilustrando em humanos, né? E isso aqui seja uma mutação que confere um valor adaptativo importante para a população. Veja aqui que ela acabou sendo fixada na população.
Só que não somente essa região é fixada na população, né? Regiões próximas, né, que estão em LD, né, acabam também sendo fixadas nessa população por esse efeito que a gente chama efeito carona. Isso deve ao que é o desequilíbrio de ligação, a ligação dessa região selecionada com essas outras, né? Por isso que às vezes a gente observa respostas correlacionadas, né? Podem ser favoráveis, podem ser desfavoráveis em função desse efeito carona aqui que a gente observa, né? E isso cria esses blocos, né, de desequilíbrio de ligação em função da seleção artificial, né? O tamanho efetivo populacional, a gente sabe que menores tamanhos efetivos, né, esse declínio ou decaimento do desequilíbrio de ligação, ele é mais lento, né? Populações com tamanho efetivo muito grande, vê que esse desequilíbrio de ligação ele cai rapidamente, tá? Isso aqui também é uma relação muito grande com o número de marcadores para ser utilizado para fazer um estudo de associação e obter sucesso nesse estudo de associação. Esse exemplozinho aqui é bem legal para mostrar isso. Imagina que a gente tem aqui, ó, aqueles ratinhos de laboratório, né? Então eles são muito endogâmicos, eles têm NE muito pequenininho. Depois a gente tem bovinos, então vamos pensar aqui bovinos selecionados, né? Tipo um holandês, um Angus, um Hereford, né? E depois nós temos humanos, tá? A gente sabe que humanos a gente tem tamanho efetivo grande, né? Então vamos ver o comportamento do decaimento do LD, né, aqui medido pelo R2 ao longo de diferentes distâncias, né? Óbvio que em distâncias menores de marcadores o LD é maior e ele vai caindo, então cai para todo mundo aqui. Mas vamos pegar o ratinho primeiro, que é o amarelo. Veja aqui, ó. Olha como a persistência desse LD é grande, né? Por quê? Porque os tamanhos efetivos são muito pequenininhos. Vejam no gráfico anterior, ó. Tamanho efetivo pequenininho, esse DQ é menor, né? Ao longo das gerações. Quando a gente pega bovinos, que é o azulzinho, observe aqui que cai mais do que o ratinho, mas também ocorre uma persistência aqui, né? Mesmo em distâncias maiores aqui entre os marcadores. E o vermelhinho, que é humano, ó, ele cai mais rapidamente aqui, tá? Então aqui em humanos a gente tem um NE grande, né? Por que a gente tem NE grande em humanos, né? Os casamentos são preferencialmente monogâmicos, né? A gente tem evita-se a endogamia, né? Então nós somos realmente uma população muito diversa. Isso traz problemas, né, nos estudos de associação para doenças poligênicas, né? Porque o número de marcadores, né, por não ter esses blocos grandes de desequilíbrio de ligação, o número de marcadores necessários são muito grandes, né? E como nós somos uma população muito diversa, por exemplo, genotipagens, estudos de associação, estimação de efeitos de marcadores feitos em outras populações, como por exemplo no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, que é onde estão se fazendo esses estudos, né? Eles não vão servir muito para a nossa população, que é uma população muito misturada, né? Então a gente tem que desenvolver nossos próprios painéis aqui para ser utilizados nas nossas populações, né? E a gente vai ter que talvez ter painéis maiores, né? Então a importância do LD. Quais são os efeitos na seleção genômica? Olha que interessante. Em frangos, esses autores aqui mostraram que o uso de dados de sequenciamento, ou sequenciamento completo aqui, né, aumentou a acurácia de predição em somente 1% em relação a um chip de 60 mil marcadores, 60K, que né, em teoria, um chip de baixa densidade, tá? Porque frango de corte já é uma espécie muito selecionada, com grandes blocos, né, de haplótipos em desequilíbrio de ligação, e poucos marcadores já resolvem isso aí. Isso para a seleção é ótimo, porque vai poder fazer uma seleção a baixo custo, né? É uma seleção genômica a baixo custo. Se fosse humanos aqui, provavelmente já está falando aí de chips de mais de 1 milhão, né, de marcadores, tá? Para quem quiser olhar essa questão das taxas de recombinação, né, em diferentes espécies,
pode dar uma olhadinha nesse artigo aqui, né? Isso varia então entre espécies, entre posições do cromossomo, né? Que existe lá os hotspots para taxas de recombinação, tá? E aqui esse princípio, pessoal, é muitíssimo interessante, né? Então, os marcadores, eles podem capturar a variabilidade genética por estarem em desequilíbrio de ligação com os QTLs. Quando a gente vai fazer um estudo de associação, a gente conhece o genótipo dos indivíduos, ou seja, conhecemos os marcadores, né? Também a gente conhece o mapa e conhecemos os fenótipos. E a gente vai fazer um estudo de associação, estimando os efeitos desses marcadores, tá? Mas a gente não conhece a região, os genes, né, esse QTL, esse conjunto de locos que controla aquele fenótipo. A relação causal é do QTL com o fenótipo. Mas isso é estimado de forma indireta por esse estudo de associação marcador-fenótipo, que são as informações que efetivamente a gente tem nos nossos bancos de dados, em função de quê? Em função do desequilíbrio de ligação. Se esse marcador está muito próximo desse QTL e eu estimo o efeito do marcador, e esse marcador tem um grande efeito sobre a variação fenotípica da característica, eu digo que esse marcador está próximo de um QTL que controla esse fenótipo, que explica X% da variação da característica. Esse marcador, obviamente, ele pode estar muito próximo do QTL, o ideal é que ele estivesse dentro do gene, né, que controla a característica, que seria o que a gente chama de marcador direto, né? Então é importante entender esse fluxo aqui, tá? Aqui repetindo aquela mesma informação, só que trazendo agora informação basicamente dos nossos animais, né? Então a gente tem aqui Angus e holandês, que é o Holstein, são raças muito selecionadas, né? Vê que o decay aqui, né, o declínio do desequilíbrio de ligação, ele é menor, né, nessas duas raças. Esse aqui vem o Brahma, que é um zebuíno, né, composto, um zebuíno, né, mas também selecionado, que tem um decay também próximo aqui já das raças mais selecionadas, Angus e holandês. Observe esse N-Dama aqui, que é uma raça, embora seja uma raça taurina, é uma raça da África do Sul, pouco selecionada. Então ele tem um decay maior, né? Quer dizer que ele tem NE maior. E aqui o humano, que tem o NE maior ainda, e o decay é muito maior, tá? Na aula prática a gente vai fazer alguns exercícios no R, né? Então a gente pode avaliar esse desequilíbrio de ligação considerando o cromossomo todo. Esse exemplo aqui a gente pegou dos nossos conjuntinhos de dados de exemplo de galinhas, né, do cromossomo 25, que é o menor, que tem o menor, não é o menor, né, ele tem o menor número de marcadores, tá? Ele tinha aqui, ó, 176 marcadores. Aí a gente consegue rodar no R, nesses computadores convencionais nossos, para o cromossomo inteiro. Então estipulamos lá cromossomo 25, a posição inicial e a posição final, o número de SNPs que tinha, e mandamos rodar, ele gera esse gráfico, tipo gráfico de calor. Então aqui ele vai trazer os marcadores, tá? Os 176 marcadores aqui. Observe que tem um gap aqui, né? Tem uma região lá que não tem marcador nenhum, tá? E quanto mais próximo de 1, o desequilíbrio de ligação é máximo, e aqui próximo de 0 é o menor desequilíbrio de ligação. E como é que a gente interpreta esse tipo de gráfico? Você vai pegar e fazer tipo um tracinho aqui, né? Então eu quero daquele primeiro marcador que está no extremo aqui com esse outro que está no outro extremo aqui, ó. Aí eu vou olhar a corzinha, né? O valor de correlação aqui está muito próximo de 0, quer dizer que o desequilíbrio de ligação é muito pequeno aqui nesses marcadores que estão no extremo, né? Agora dá para a gente ver uma ilhota aqui de maior desequilíbrio de ligação nesses marcadores que estão mais próximos aqui, ó. Tá? Então, aquela mesma interpretação. Então, se eu quero desse com esse aqui, por exemplo, eu vou pegar essa regiãozinha aqui, ó, tá bom? Mas isso não é muito comum, né? O que é comum é fazer o desequilíbrio de ligação por janelas específicas. Então, a gente pode ir lá no R, estipular janelas, né? Que é o início e o fim de uma janela, o início e o fim da outra janela, e calcular o desequilíbrio de ligação
para janelas específicas, né? Então a gente continua com o cromossomo 25, né? A gente pegando essa janela aqui, que seria essa, ó, 683 até essa aqui, número de pares de base. O número de SNPs que ficou então são 13, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? E a interpretação é exatamente aquela, né? Então, se eu quero desse SNP aqui com esse, então é esse quadradinho amarelo, né? Então é o valor de desequilíbrio de ligação que está mais aqui nesse tom de amarelo aqui em torno de próximo de 0,4, por exemplo, tá? Também o desequilíbrio de ligação pode ser calculado entre raças, entre grupos genéticos, né? Lógico que aqui você tem que pegar a mesma região do cromossomo, a mesma janela, né, e o mesmo cromossomo, óbvio, né, nas diferentes espécies, e vamos ver se tem regiões de LD em comum. O que se observa geralmente é que raças próximas, né, tipo Angus e holandês aqui, né, ó, embora uma seja para corte, outra seja para leite, mas elas são de origem europeia, né? E eles têm regiões comuns de LD grande aqui próximo de um vermelhinho. Quando a gente pega aqui Angus e o nosso Nelore, ó, a gente tem aqui um tom mais amarelado. Então tem valores de desequilíbrio de ligação menores, tá? Então isso pode ser feito também relacionando diferentes grupos genéticos. Aqui a parte de associação, um exemplozinho aqui em humanos, dá para ver esse em roxinho aqui, né, o que tem maior, o QTL mais significativo aqui, né, e próximo deles, QTL, o marcador mais significativo, e próximo dele um monte de marcador aqui. Então poderia se querer refinar essa região aqui, né, e calcular então o LD. Então você vai lá, marca o início, o fim e pede aqui faz o gráfico aqui de análise de desequilíbrio de ligação, buscando aqui outros marcadores, buscando genes, marcadores próximos aqui de genes candidatos, né, para se usar aqui na seleção genômica ou aqui no caso de humanos na prevenção e cuidados com a saúde. Com relação às medidas de LD, pessoal, existe um monte, né? Vejam aqui, ó, o D', o R2 que a gente vai usar, aquela medida convencional, né, que é o D. Então a gente vai discutir aqui esse D, o D' e o R2, embora existam N outras medidas. Esse artigo aqui é bem interessante, quem quiser aprofundar um pouco nessas medidas de desequilíbrio de ligação, pode dar uma olhadinha. Então, o primeiro seria aquele D que a gente mostrou lá no início, convencional, né? Pode ser obtido por essa forma, a frequência do haplótipo menos a frequência o produto das frequências individuais dos alelos, tá? Estamos usando aquele exemplozinho que a gente viu, e essa fórmula aqui é exatamente a mesma dessa aqui, tá? Como eu já falei, ele tem alguns problemas. Então, o próximo é o D', né? Então, o que é o D'? Pega aquela distância calculada anteriormente, né, essa aqui, e esse D e J aqui vai dividir por esse D máximo. Esse D máximo vai ser obtido dessa forma aqui, com essa estratégia, né? Usando isso aqui. Se o D e J for menor que zero, se ele for maior que zero, usa essa estratégia aqui, tá? Aqui ele já passa a variar entre 0 e 1, só que ele ainda mantém alguns problemas, principalmente relacionados a populações de pequeno tamanho. Ele pode ser superestimado. Então, aí eles propuseram esse R2, tá? Então, tem aqui a distância convencional. O que é o R2? Vai pegar essa distância convencional, elevar ao quadrado e dividir pelo produto das frequências alélicas. Então, aqui ele fica não sendo influenciado pelas frequências alélicas, né? E ele é mais adequado para pequenas populações, para comparar diferentes regiões do genoma, comparar diferentes espécies, tá? Então observe aqui que ele deu 0,64. Aqui o D' nós não calculamos, né?
depois a gente calcula e vê. E uma coisa bem interessante desse R2 é que ele tem uma interpretação biológica, né? Então vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que a gente tem uma característica governada por um major gene, né, o gene de grande efeito, ou que seja monogênica, tá? E que o R2 entre o SNP e o QTL foi 0,20, né? E nesse estudo a gente viu que esse QTL então explica 20% da variação fenotípica. Então se a gente pegar esse 0,20 aqui, mas multiplicar por esse 0,20 do efeito do QTL, né? 0,20 vezes 0,20 dá 0,4, que é 4%. Então esse marcador ele explicaria 4% da variação fenotípica da característica, tá? Se a distância aqui fosse zero, né? O desequilíbrio de ligação fosse zero, não fosse total, fosse 100%, né? A gente ia pegar 1, né? E multiplicar aqui por 0,20. Esse marcador ele estaria dentro do gene, seria um marcador direto, e ele estaria explicando o total da variação desse QTL. Então é bem interessante essa interpretação biológica, tá? Esse artigo aqui, para quem quiser se aprofundar, né, a gente vai rodar exemplos no R, mas são exemplos pequenininhos para efeito de entendimento. Então aqui nesse artigo eles propõem softwares para outros softwares para análise, né? Então é bem interessante, vocês podem olhar, tá? Agradeço a atenção.